Olá, crianças, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula de História e a gente vai começar a unidade 10, a cidadania no Brasil, tá? Então, lá na página 100, vocês vão colocar a data de hoje, dia 20 de outubro, e vamos iniciar nossa aula, né? Vamos lá? Então, a cidadania no Brasil, e a gente vai parar na cidadania no Brasil colônia, tá? Então, da página 102 até a página 108. Começando lá na página 100, coloquem a data, não esqueçam. Os caminhos percorridos pela cidadania no Brasil. Então, a cidadania brasileira tem uma longa trajetória histórica. Isso por causa dos diferentes contextos pelos quais o país já passou. Então, o país, Brasil, já passou tanto por regimes autoritários quanto por regimes democráticos. Então, o que é isso? Então, os governos de regime autoritários são governos em que a população não tem participação política e que utilizam da repressão e da censura para manter-se no poder, tá? Já os governos de regime democrático são aqueles em que a população tem direito político, social e civil e podem votar, podem se expressar livremente, pode reivindicar direitos, etc. Um dos documentos que deixa com que a gente conheça os históricos e os contextos do Brasil é a Constituição, tá? Então, a Constituição é muito necessária para a gente reconhecer, compreender a cidadania em cada período histórico do Brasil. Então, vamos saber agora, vamos pensar no que é uma Constituição. Então, uma Constituição é o quê? É um conjunto de leis maiores de um país em que são definidos, por exemplo, a forma de governo a ser adotada, a organização e a divisão dos poderes políticos, as leis que compreendem os direitos e deveres do cidadão, etc. Então, o Brasil é regido pela Constituição Federal e pelos estatutos, tá? Que são leis com um cargo um pouco menor, né? Um pouco mais fracas do que a Constituição, vamos dizer assim, mas que são para determinados grupos ou para determinados problemas que a Constituição não resolveu. A Constituição Federal de 1988, que corresponde à nossa atual Constituição, define o Brasil como uma república presidencialista, ou seja, um presidente é escolhido por meio de eleições diretas. Então, a gente vai lá e elege um presidente, tá? Isso faz do Brasil um exemplo de país democrático, com base na soberania do povo para escolher seus governantes. Além disso, os poderes políticos são divididos e independentes entre si, então cada um faz seu trabalhinho. Então, quais poderes são esses? São o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E não menos importante, a Constituição apresenta em seu texto todos os direitos civis, políticos e sociais dos brasileiros. A cidadania e as eleições no Brasil colônia. Então, quando o Brasil foi descoberto, como que aconteciam as eleições? Então, ao longo dos 300 anos de colônia, a sociedade colonial brasileira foi formada de uma maneira bastante desigual. Então, a sociedade brasileira, na época da colônia, era composta por poucos fazendeiros, que eram bem ricos, grandes fazendeiros, e comerciantes enriquecidos. Então, essa era a minoria da população brasileira, grandes fazendeiros e comerciantes enriquecidos. A maioria da população estava dividida entre pessoas escravizadas e trabalhadores livres e pobres, que desempenhavam ofícios como artesãos, agricultores, marceneiros e etc. A cidadania no Brasil, durante esse período, praticamente não existia. Podemos identificar isso ao compreendermos o objetivo das eleições organizadas na colônia, que era uma forma de garantir os interesses do rei de Portugal e não dos colonizadores. Então, o Brasil, na época que ele era pertencente a Portugal, quando ele era uma colônia, as votações, as eleições que ocorriam
eram para organizar a colônia de modo a garantir os interesses lá de Portugal, tá? Então, a primeira eleição que teve nessa colônia, no Brasil, aconteceu em 1532, assim que foi fundada a Vila de São Vicente. Ela foi convocada por Martim Afonso de Souza para eleger os vereadores da Câmara Municipal. Mas quem eram os eleitores e os candidatos? Apenas os chamados homens bons, que tinham muitas posses, como nobres de linhagem, senhores de engenho, militares de alta patente da coroa e comerciantes enriquecidos, podiam votar e se candidatar aos cargos públicos, políticos, tá? Naquela época, o voto era falado, já que a maioria da população não sabia ler nem escrever. Então, o eleitor cochichava o nome do escolhido na orelha do escrivão, que registrava os votos num papel. Não eram escolhidos diretamente os ocupantes dos cargos, mas os chamados eleitores. Então, as pessoas se reuniam para escolher quem elegeria um representante para a Câmara Municipal, quem elegeria os vereadores. Então, quem fazia as escolhas dos eleitores eram os juízes e os vereadores que já estavam trabalhando, já estavam em exercício. Então, eles chamavam 6 pessoas, que foram os mais votados para serem os eleitores, para que eles votassem e escolhessem os candidatos. Então, os 6 eleitores tinham que escolher os candidatos. E eles faziam 9 listas com o nome de candidatos, sendo 3 listas para os vereadores, 3 para os procuradores e 3 listas de juízes. Um juiz mais velho pegava essas 9 listas e separava elas, tirando 3 delas. Então, ele selecionava alguns nomes que ele julgava mais adequado para os cargos. Essas 3 listas eram colocadas em um bolo de cera chamado de pelouros. Então, olha lá. O pelouro era guardado em um saco com 4 compartimentos. Um para o cargo de vereador, um para o de procurador, um para o de juiz e um para guardar as listas. Em seguida, o saco era trancado em um cofre de madeira, que depois era aberto publicamente para sortear os nomes de quem assumiria os cargos pelos próximos 3 anos. Então, o processo de escolha do vereador, do juiz e do procurador era muito longo, porque tinha que primeiro todo mundo ir lá votar em 6 pessoas para escolher, para fazer 9 listas. Dessas 9 listas, um juiz reduzia a uma lista de cada, e depois esses nomes que o juiz escolhia eram sorteados. Então, dessa forma, a cidadania na colônia era limitada aos homens de posse, com dinheiro. Ao restante da população livre e pobre, restava apenas a definição dos eleitores, mas nunca a escolha dos candidatos. Sendo assim, eles não eram considerados cidadãos. Os trabalhadores escravizados também eram excluídos da cidadania, visto que lhes faltavam direitos básicos como a liberdade e da integridade física e moral, pois eram constantemente castigados e muitos morriam devido aos maus tratos. Assim, só restavam os homens de posse. Mas eles seriam cidadãos apenas por possuírem direitos? Os homens de posse abusavam da cidadania, pois usavam seus direitos como forma de poder pessoal, colocando-se acima da lei. Então, a lei é para todos hoje, mas há um passado recente no Brasil, a lei vocês podem ver que não era para todos. Então, os trabalhadores escravizados continuavam sofrendo por falta de liberdade, integridade física e moral. Enquanto isso, os homens de posse podiam votar, tá? Podiam eleger pessoas para os cargos políticos, e eles se viam como o top da galáxia. E aí eles achavam que as leis não eram para eles, que eles poderiam infringir as leis se eles quisessem, tá? Essas pessoas de posse. A primeira Constituição do Brasil. Então, em 1824, 2 anos após a independência, que aconteceu porque o Dom Pedro I foi lá e fez a independência do Brasil, né?
por pressão interna e externa, foi elaborada, então, a primeira Constituição brasileira. Então, o objetivo dessa Constituição brasileira, em 1824, era manter o regime de escravidão e excluir a participação política da maioria da população. Então, dessa forma, a Constituição de 1824 foi outorgada, ou seja, foi imposta por Dom Pedro I, a fim de garantir que seus poderes fossem absolutos. Com isso, ele criou o poder moderador, que podia interferir nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, vamos ver o que é esse poder moderador aí. Então, o poder moderador era exercido somente pelo imperador, então Dom Pedro I, e esse poder interferia diretamente nos outros 3 poderes. Então, o poder executivo, o que fazia? É o responsável por executar as leis de um governo. Era representado por Dom Pedro I, além dos ministros e dos presidentes de província que eram escolhidos pelo imperador. Então, o poder executivo hoje, no nosso país, é representado pelo presidente, pelos seus ministros, tá? Que fazem parte do poder executivo. Agora, o poder legislativo, o que é? Ele é responsável por elaborar as leis. Ele era representado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Os deputados deveriam ser eleitos, já os senadores eram indicados pelo imperador. Então, isso persiste até hoje. Então, os deputados estaduais, federais, o Senado e os deputados e os vereadores fazem parte do poder legislativo. Eles elaboram as leis que depois são mandados para o poder executivo, tá? Já o poder judiciário, ele é responsável pela interpretação e pelo cumprimento das leis. E ele era representado por juízes nomeados pelo imperador Dom Pedro I. As leis da Constituição de 1824, por sua vez, excluíam boa parte da sociedade. Nas eleições, por exemplo, o direito do voto era apenas para os homens livres, de mais de 25 anos e com renda acima de 100 mil réis por ano. No dia das eleições, listas de eleitores aptos eram fixadas nas portas das igrejas. O voto era registrado em cédula, que depois eram depositados em urna de madeira e mantidas trancadas até o dia da apuração dos votos. Toda essa segurança não significava que as eleições ocorriam de acordo com as leis. Havia gritaria nas mesas eleitorais, trocas de insulto entre candidatos, ameaças aos eleitores e fraudes na comprovação de renda mínima e até na identidade do eleitor. Então, essa aí é a representação de uma urna de madeira usada nas eleições do Brasil Império entre 1822 e 1889. Por meio do poder moderador, Dom Pedro interferia de forma autoritária no governo. Isso fez com que ele perdesse o apoio dos deputados e até o da elite. E após sofrer manifestações contrárias ao seu governo, Dom Pedro foi embora do Brasil, deixou o Brasil e retornou em Portugal em 1831, mas ele deixou aqui no Brasil o seu filho, Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade, como herdeiro do trono do Brasil. Por causa da pouca idade do Pedro de Alcântara, que ele não podia governar o Brasil com 5 anos, né? O governo passou a ser exercido por regências, ou seja, por um grupo de pessoas. Esse período teve início em 1831, com a abdicação do Dom Pedro I, e se estendeu até 1840, com a maioridade antecipada de seu filho. O período regencial foi marcado por muitas agitações sociais em diferentes regiões do Brasil, onde havia muita insatisfação por parte da população e até das elites. Isso porque uma das principais funções dos regentes era definir os governadores das províncias que correspondem aos atuais estados. Essas escolhas nem sempre atendiam os interesses das elites locais e as políticas adotadas pouco ou nada melhoravam a vida da população. Além disso, a escravidão era a mão de obra mais adotada no país. Observe a seguir algumas revoltas do período regencial.
Então, a primeira, em 1835, foi a Revolta dos Malês. Aconteceu em Salvador, na Bahia, e foi um movimento social que contou com cerca de 1.500 escravizados, sendo a maioria de origem muçulmana. O objetivo da revolta era libertar os escravizados islâmicos, mas, por eles serem uma minoria, eles foram reprimidos, muitos morreram e outros foram levados de volta à África. De 1835 até 1840, ocorreu a Revolta da Cabanagem. Então, na antiga província de Grão-Pará, que é o atual Pará, Amapá, Rondônia, Roraima e Amazonas, a cabanagem contou com a participação de trabalhadores livres e pobres, além de indígenas, insatisfeitos com o autoritarismo do governo local e com a pobreza da região em que viviam. Terminou em 1840 com uma violenta repressão do governo central, com cerca de 30 mil mortos e a prisão dos sobreviventes. De 1835 até 1845, ocorreu a Revolta da Farroupilha. Se desenrolou lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e contou com a participação da elite local e dos estancieiros produtores de charque, que estavam descontentes com os altos impostos cobrados pelo governo imperial. Terminou com um acordo entre o governo e os fazendeiros gaúchos. Todos os revoltosos foram perdoados e os militares das tropas gaúchas foram aceitos no exército imperial e com patentes equivalentes, tá? Então, essa revolta, vocês podem ver que acabou melhorzinha, né? Por quê? Porque envolvia a elite local e os produtores de charque. Então, quando a população que está se revoltando tem um poder aquisitivo maior, a repressão é bem menor, né? Vocês podem ver. Então, não houveram mortes, eles fizeram um acordo bem tranquilinho. Em 1837 até 1838 aconteceu a Sabinada, lá em Salvador, na Bahia, e contou com a participação da classe média, como médicos, militares e alguns fazendeiros insatisfeitos com a falta de autonomia política e a crise econômica na região. Terminou com a repressão do governo, prisões e sentenças de morte. De 1838 a 1841, ocorreu lá no Maranhão, no Piauí, no Ceará, a Balaiada, que contou com a participação de vaqueiros, sertanejos, pessoas escravizadas e alguns profissionais liberais que reivindicaram melhores condições de vida na região. Foram enviadas à região tropas para acabar com a revolta, que terminou em 1841, com todos os negros envolvidos sendo escravizados novamente, muitas prisões e sentenças de morte. Na questão 1, que está lá na página 107, vocês têm uma pesquisa para fazer. Então, essa pesquisa vai valer 1 ponto de participação, tá? Tem sobre a Revolta dos Malês, a Cabanagem, a Farroupilha, a Sabinada e a Baleada, tá? Vocês vão responder no material complementar, que eu vou colocar a página mais para frente, e cada um vai fazer sobre uma. Então, eu separei quem vai fazer sobre qual, ok? Tem que me enviar essa pesquisa até quarta-feira que vem, tá? Então, beleza, né? Continuando. O segundo reinado. Essa pesquisa é só responder as questões que estão na página 215. Cada um vai fazer sobre uma revolta, tá? E eu vou colocar no final dessa aula quem vai fazer sobre qual, ok? Continuando. O segundo reinado e o fim da monarquia no Brasil. Então, uma das estratégias para conter a crescente insatisfação no período da regência era que o herdeiro estava ali no trono e conduziria o governo. Então, mas acontecia um problema. Estavam contando com o fato do herdeiro estar ali, só que o herdeiro, Pedro de Alcântara, tinha somente 14 anos e ele não podia assumir o trono. Foi então que os políticos da época decidiram fazer a emancipação do príncipe herdeiro. Assim,
Em 1840, Pedro de Alcântara foi coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro II. A coroação pôs fim ao período regencial e deu início ao Segundo Reinado ou Segundo Império. Ao longo do reinado de Dom Pedro II, diferentes movimentos sociais passaram a exigir transformações na sociedade brasileira. Entre eles, dois que foram principais, que era o movimento abolicionista, que defendia o fim da escravidão, e o movimento republicano, que defendia a descentralização do poder que estava nas mãos do imperador e uma maior participação política da população. Então, o povo queria decidir quem eram os seus representantes. Não queriam mais um imperador, não queriam mais um rei, tá? No movimento republicano. Havia também o descontentamento da elite com o governo de Dom Pedro II e a reivindicação dos militares por melhores remunerações no exército. Mas foi a abolição da escravidão em 1888 que enfraqueceu de vez a monarquia. Sem a mão de obra escravizada, a elite ficou muito brava. E aí ela não tinha mais por que apoiar o Dom Pedro II. Então, um ano depois, em 1889, foi proclamada a República no Brasil, tá? Dia 15 de novembro de 1889. Pensando nisso, vocês têm atividades para fazer. Então, realize a pesquisa da página 107, que o material, a ficha para ser completada está na página 215. Então, Revolta dos Malês, quem vai ficar responsável? Alícia, Davi Dias, Giovana, Henrique, Júlia e Rafaela. Cabanagem, Ana Clara, Heloísa, Guilherme, Isadora, Maria Cecília, Maria Zaia e Thaís. Farroupilha, Ana Eduarda, Enzo, Gustavo, João Gabriel, Maria Clara e Matheus. Sabinada, Bianca, Gabriel Jatti, Heloísa, João Pedro, Maria Eugênia e Melissa. Balaiada, Davi Souza, Gabriel Ferrari, João Vitor, Maria Vitória e Pietra. Não é para fazer em grupo, cada um vai fazer o seu. Eu só separei para vocês verem qual vocês vão fazer, tá? E além disso, vocês vão responder as questões da página 108. Essa pesquisa deve ser realizada e ser enviada a foto para mim até quarta-feira que vem, tá? Porque vai contar um ponto de participação na aula de história. Ok? Beijos. Qualquer dúvida podem me procurar.